Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos para aquele momento que você fica aguardando, para aquele momento que você sabe que vem fogo do céu, porque vem ensinamento diretamente do Espírito Santo de Deus, vindo do trono para você, descortinamento da palavra, um evangelho trazido de uma maneira bem simples, mas de uma maneira objetiva para você. Uma maneira que o Espírito Santo manda entregar. Uma maneira que Deus revelou ao meu coração. E dessa forma, entregar para você. Sem culpa e sem medo de estar errada. Sem medo de estar errada. E eu quero orar. Eu quero orar para que caia em terreno fértil. Eu falei que eu estaria aqui 10 minutos antes, era 13, mas agora é 10. Tá? O louvor nome de Jesus foram 6 minutos. Eu achei que fosse 3 e um pouquinho. Mas, amados, não importa o tempo, eu tenho certeza que se o Espírito Santo mandou eu entregar essa palavra, vamos nos capacitar para ouvi-la. Em o nome de Jesus. Pai amado, misericordioso Deus, estamos diante de Ti, Senhor. Eu e meus irmãos em Cristo, porque essa palavra Tu trazestes ao meu coração para revelar aos crentes, para revelar aos Teus filhos, Senhor meu Deus. É claro, Senhor, que se tiver pessoas ouvindo que não conhecem a Tua palavra, esse mesmo ensinamento, o Senhor irá testificar ao coração dessa pessoa. E essa pessoa irá, pela fé, aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Pai amado, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Eu só tenho que Te agradecer, Senhor, por revelar coisas tão lindas e tão belas. E desta forma, Senhor, eu peço que entre no ouvido de cada irmão, que entre no ouvido de cada irmã, que entre, Senhor, no ouvido dos meus amados, que entre no ouvido dos meus meninos e meninas, Pai. Deus Todo-Poderoso, mas que caia em terreno fértil, que essas orelhas, Senhor, sejam orelhas do coração, que eles ouçam com o coração, para poder entender, Pai. Porque não adianta eu vir com uma palavra linda, bonita, maravilhosa, uma comida onde eu vou servir, Senhor, ovos e peixe, eu vou servir caviar, e muitos não vão degustar, muitos não vão gostar. Então, meu Deus, me faça servir nessa noite um arroz e feijão muito bem feito, Pai. Um arroz e feijão delicioso para que eles comam e se fartam, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, e não deixa nada roubar, Senhor. Não deixa nenhuma ave de rapina vir roubar esse alimento precioso, Pai. Não deixa, Senhor, não deixa. Eu te peço, em nome de Jesus, eu intercedo por eles nesse momento, Senhor. Eu intercedo, porque eu digo e repito, eu não tenho medo de Satanás. Eu não tenho medo de Satanás. Ele não pode nada contra a minha vida.
Eu sou lavada e remida com o sangue de Jesus. E nesse momento, Pai, pela fé, para quem estiver ouvindo receber, eu passo, Senhor, o sinal do teu sangue na testa deles, para que sejam guardados, para que sejam protegidos e para que tenham, Senhor, alívio em todas as áreas, no nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por estar fazendo de mim cada dia mais ousada na palavra. Obrigada, Senhor, porque eu sei que esse é um tempo que o Senhor está preparando, Pai. Um tempo. Ora, chore, canta, la súria, ralaias. Ori, xereia, la serio, lohurushuia. Oh, Senhor amado, misericordioso, obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, Pai, revista cada um que estiver ouvindo, Pai, no nome de Jesus, obrigada, 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 obrigada. Oh, amados, meus irmãos em Cristo, oh, gente boa! É isto daí, amados. Nós chegamos no Café com Fé número 263, do dia 24 de maio de 2022, no programa Portas Abertas número 286. E lembrando, é bem rapidinho, que você vai lá nas mídias sociais. Você quer ganhar 3 ingressos para o Wet n Wild? Vai nas mídias sociais, curta lá o cartazinho. Eu vou pôr o cartazinho amanhã de novo. Tá lá nas mídias sociais, curta, marque 3 pessoas e essas 3 pessoas têm que passar para outras pessoas. No dia 28, nós faremos um programa especial. E eu estarei falando o nome de quem vai ganhar 3 ingressos do Wet n Wild e 2 ingressos do Magic City, ofertados pela Janice Eventos. E também uma pizza pessoal aqui do Guarujá, hein? Tá bom? É isto daí. E o tema hoje é: o sangue de Jesus tem poder. E nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Amados, hoje nós vamos passear bastante pela Bíblia, tá? É um estudo muito complexo mesmo, porque eu não estou aqui falando com pessoas leigas, eu estou falando com você que já recebeu Jesus, com você que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 20, está escrito assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Amados, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20. Queridos, eu quero dizer para vocês, e eu quero que vocês entendam e põe no coração de vocês de uma vez: o sangue de Jesus Cristo é o presente mais precioso que o Senhor deu à sua igreja. Mas lembrando, aos que acham que a igreja é física, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Poucos cristãos nesta terra, poucos cristãos entendem sobre o valor e as virtudes do sangue de Cristo. Eu não estou menosprezando você não, amado. Eu não estou menosprezando você. Pelo contrário, se você está nesse hall de poucos cristãos, se dê por satisfeito. Ou se você está no hall daqueles que querem aprender, se regozije mais ainda no Senhor. Porque quando vem uma revelação para mim, eu agradeço a Deus, porque eu sei que o Senhor me ama e o Senhor me presenteou com o que tem de melhor, o ensinamento que outros nos dão.
E não pensa que esse estudo veio sozinho, pela revelação do Espírito Santo, veio através de estudos, amado. E eu quero que você entenda, aqui agora eu vou falar de igreja física. Todas as igrejas falam sobre o sangue de Jesus, cantam hinos sobre o poder do sangue de Jesus. Mas, queridos, poucos vivem debaixo do poder do sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Ah, Senhor, oh Senhor, obrigada. Gente, por isso, meus queridos, por revelação do Espírito Santo, eu quero te falar do significado do sangue de Cristo, da glória do seu derramamento e dos benefícios que esse sangue ortogou e ortoga a sua igreja. Amados, presta atenção aí, queridos, porque muitos, o Espírito Santo revela, muitos estão assim dentro de si. Eu conheço os versículos bíblicos, eu conheço o sangue de Jesus. Você se beneficia desse poder? Amados, o quanto você se beneficia desse poder? Nós sabemos que pelo sangue nossos pecados foram redimidos, tanto os do passado como os do presente. E eu quero te dizer, hoje, nessa noite, sem tirar e nem pôr uma vírgula, o sangue redimiu nossos pecados, tanto os do passado, tanto como os do presente e tanto como os do futuro. Estamos livres do cativeiro da iniquidade. Os benefícios da cruz são para sempre, amados. Não há muito mais na Bíblia Sagrada a respeito das virtudes do sangue de Jesus. Há muito mais. Agora sabemos apenas que nós estamos livres do cativeiro, que nós fomos redimidos e estamos perdoados. É muito pouco, queridos. A Bíblia nos mostra muito mais. A Bíblia nos mostra o sangue de Jesus de duas formas: derramado e aspergido. E essas duas formas que eu quero falar para você. Vamos ver o que diz Lucas capítulos 22, versículos 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Queridos, presta atenção. Portanto, a partir daquele momento, a velha aliança, o judaísmo estava levando o seu golpe mortal. Eu sei que eu vou ser crucificada por muitos pastores, por pessoas que pensam diferente, por pessoas que não têm uma visão clara da lei de Deus. Gente, a lei, ela é fraca, a lei é inútil, ela nunca foi capaz de salvar ninguém. Vê lá no Velho Testamento, naquela hora Jesus estava dando um ponto final à lei, às abluções, às vigílias, ao duro trato do corpo, até dos jejuns. Miriam, mas Jesus falou, essa caça só sai com jejum e oração. Mas não você derramando e colocando o seu corpo como um troféu para Deus, não. Ele não quer um troféu, ele quer o seu coração. Ele aboliu as horas intermináveis de joelhos, os sacrifícios. Miriam, o que você está falando? Você está blasfemando. Amados, está na palavra de Deus. A ceia do Senhor nada tem a ver com a Páscoa dos judeus, não. Jesus fez de uma maneira diferente. Ele estava estabelecendo para você a nova aliança. Queridos, se há uma nova, a velha tem que ser tirada. Não existe algo novo em cima do velho.
se tornaria algo consertado e não novo. Olha, nós temos uma casa que foi totalmente demolida, uma casa velha aqui do lado da minha casa. Tinha barata, rato, deveria ter tudo. Eu não sei o que eles vão fazer no terreno. Eles tiveram que demolir tudo para fazer algo novo. A mesma coisa. Se eles tivessem consertado essa casa seria reformada. Essa casa seria consertada. Ela não seria novo. Nós não estaríamos debaixo do conserto com o Senhor. E não é conserto com S, é conserto com C, de consertado. Mas consertado internamente, espiritualmente. Quando Jesus diz: o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós, amados, ele está se dirigindo ao povo de Deus, aos eleitos, aos predestinados do Senhor. Quem são os predestinados do Senhor? Quem é o povo de Deus? Quem são os eleitos? Somos nós. Se o Senhor tivesse derramado o seu sangue por toda a humanidade, tanto ovelhas como cabritos, todos seriam salvos. Daqueles que têm o seu nome no livro da vida, nenhum poderá se perder. Gente, é tão forte que enquanto eu escrevia, já era um estudo, já que eu já tinha algum tempo. E eu comecei a ver se realmente eu iria trazer isso. Eu comecei assim, querer chorar dentro de mim. Como eu queria que todos aqui soubessem e entendessem o significado da palavra de hoje. Eu quero que você entenda, se nós nos perdêssemos para o inferno, Cristo se perderia comigo, com você, porque Ele vive em nós. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Amados, aqueles que têm o nome no livro da vida, é porque o Senhor já predestinou, o Senhor já os colocou lá. Agora, se você é chamado e simplesmente não ouviu o chamado e não quer ouvir o chamado, é outra coisa, amado, porque você tem um livre-arbítrio. A Igreja de Jesus comemora o seu sacrifício, sua morte, ressurreição, sempre que participa da ceia. Mas a Bíblia também fala de aspersão, sempre que participa da ceia. Nós podemos aprender um pouco mais sobre essas palavras bíblicas no livro de Êxodo, cultura cristã, hein? Onde há uma das passagens mais dramáticas da Bíblia. O povo de Deus estava pronto para celebrar a Páscoa judaica e Deus dera uma ordem a Moisés para libertar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Não foi isso que aconteceu? A Canaã celestial. Presta atenção aí, menino. Quero que você preste atenção no que está escrito em Êxodo capítulo 12, 22 e 23. Tomai o molho de ísopo, molhai-o, seria como uma estopa, tá? Molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcar a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Queridos, eu sei que todos vocês conhecem essa passagem. Mas sabe, amados, eu tenho dito aqui, cada passagem é vista de uma forma, é lida e interpretada de uma forma e dada a revelação de outra. Às vezes, o teu pastor
falou essa mesma passagem, mas com uma unção diferente, com uma visão diferente. Eu posso ter certeza de uma coisa: Deus descortina os olhos, Deus tira toda a trave do olho. E não é a trave para você não ver o pecado do seu irmão, não. Ele tira o véu, ele rasga o véu, ele permite que você veja. Deus deu uma instrução ao seu povo e disse que não saíssem de casa. Naquela noite passaria o anjo da morte e feriria os egípcios e mataria muita gente. Mas nada aconteceria aos que tinham a marca do sangue, pois o Senhor não permitiria que o destruidor os atingisse. Você quer melhor do que isso, amados? Você quer melhor do que isso? O sangue que foi aspergido nas portas dos judeus tipifica o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário em favor da sua igreja. Em nosso favor. Amados, quando alguém reconhece Jesus como Senhor por causa da sua predestinação, o umbral da sua porta, ou seja, o seu coração, está aspergido com o sangue de Cristo. Amados, esta aspersão é para perdão, mas também para proteção. Ou seja, queridos, quando estamos debaixo da proteção do sangue, nós estamos livres dos poderes destruidores de Satanás. Quem é nascido de Deus, ele o guarda e o maligno não lhe toca. Essa é a palavra de Deus. O destruidor não pode tocar quem é marcado pelo sangue de Cristo. O mal passa, ronda, mas não pode te ferir, meu irmão. Por isso que eu não tenho medo de Satanás. Eu não tenho medo de Satanás. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo do capeta. O sangue de Cristo nos traz segurança, poder e proteção. Vê o que diz Hebreus capítulo 9, versículos 19 e 20. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e hissopô, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Quem é que prescreve, amados? Médico. Quem é que prescreve? Amados, o próprio Deus prescreveu para você. Isso significa que todo o povo de Deus está debaixo da proteção do sangue. Senão, queridos, o maligno nos destruiria. Pela fé. Miriam, você falou a palavra mágica. Sim, amados. Pela fé, há uma marca do sangue na nossa vida. E aleluia por isso, né? Aleluia. Sabe, amados, nós vivemos uma nova aliança. Nós vivemos uma nova aliança. Agora não é mais sangue de cordeiros, de bodes, de bezerros. É o sangue de Jesus. Diz em Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7 assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ai, Senhor, obrigada. Gente, o que se fazia no Antigo Testamento tipificava o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu quero que vocês entendam que nós fomos selados com o sangue de Cristo. E pelo sangue nós podemos ter comunhão com Ele, viver na sua presença e ter acesso ao trono da graça de Deus. Ai, que delícia, que maravilhoso! Nada pode nos separar dessa comunhão.
Nada! Nada, amados, nada! Eu quero ler para você o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 21. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Queridos, tem muito mais ainda. Calma aí que eu vou te entregar a palavra certinho, como o Espírito Santo colocou no meu coração. Colocou no coração de outros pastores também. Porque na realidade, amados, eu vou dizer para você, tá? Eu vou dizer para você que tudo que eu tenho trazido ultimamente é revelação do Espírito Santo de 10, 15 anos atrás. E quando eu ouvi uma mensagem parecida com essa do apóstolo Miguel Ângelo, aquilo ficou dentro da minha mente, que eu falei, um dia eu vou ensinar sobre isso, um dia eu vou falar aquilo que eu recebi, Senhor. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 21. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Eu quero dizer para você que uma vez que nós temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida, nós estamos debaixo da proteção desse sangue. O maligno não pode te tocar, a menos que você permita. Nós estamos protegidos e mais do que isso, nós temos agora que saber sobre as virtudes desse sangue. Virtude, poder. Poder é algo que você faz porque você tem o poder nas mãos e vai fazer. Mas as virtudes são o que te dão o poder. Há momentos, irmãos, há momentos, eu não sei se na sua vida é assim, mas há momentos, irmãos, que nós somos obrigados a invocar esse poder. Por isso, se nós não soubermos dessas virtudes, como nós vamos invocar esse poder? E é essa revelação que eu estou trazendo para você hoje, amados. É essa revelação. E eu sei que tem muitos ouvintes que precisavam disso. Sabe? Nós temos um sumo sacerdote que é Jesus. Não mais o sacerdote do Antigo Testamento. Eu tenho dito isso para vocês, que uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos para aspergir o sangue de animais. E nem sabia se ia sair vivo, porque ele era consumido pelo fogo, se ele tivesse em pecado. Mas agora, queridos, nós temos um sacerdote para todo e em todo tempo. Para todo tempo e em todo tempo. Para todo tempo e em todo tempo. Vê o que diz Hebreus capítulo 3, versículos 1. Eu estou provando, eu estou falando e estou provando para você. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Amados, a nossa presença na igreja é uma vocação, é um chamado. Quando você é chamado para Cristo, você tem prazer em estar com seus irmãos, você tem prazer em estar orando em comunhão. Assim como há pessoas vocacionadas para pintar, outros para cantar, outros para trocar, nós fomos vocacionados celestialmente para sermos o que nós somos hoje. Ele não nos chamou para ser diferente, não. A Miriam é a jornalista que ele chamou. Meu marido é um engenheiro que trabalhava na IBM, hoje está aí aposentado, não faz nada. Faz sim. Ele estuda a palavra de Deus todos os dias.
tá? E, amados, outros são chamados para pastores, outros para mestres, mas o outro é chamado para ser faxineiro. E daí? Eu quero dizer para você que nada dependeu de nós, até para a salvação. Você pensa que você que aceitou a salvação? Claro, nós temos o livre-arbítrio, mas eu quero te dizer que Deus te chamou para a salvação. Paulo disse, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amados, Miriam Petroni tem dito aqui que você tem que ter fé pelo natural. Sim, pelo natural, porque é um dom de Deus, não vem de nós. A fé, o crer em Deus, é uma decisão nossa, porque nós temos livre-arbítrio, mas é um dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Portanto, é importante você considerar o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Miriam, mas Jesus era um apóstolo? Claro, amados, a palavra apóstolo significa enviado. Jesus foi enviado, se fez homem, e essa missão de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão foi cumprida. E agora, por causa dele, nós somos sacerdócio real e podemos confessar aquilo que ele determinou para a nossa vida. Você pode confessar cura, você pode confessar a remissão dos pecados, você pode confessar libertação, salvação, tudo, porque Jesus ofereceu o seu sangue na cruz para a remissão dos pecados. Presta atenção aí, para a remissão dos pecados de todos os eleitos de todos os tempos. Gente, tem tanta gente que tem culpa, tem tanta gente, mas vamos seguir em frente. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 9, versículos 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmãos, vamos acordar um pouco. Vamos acordar. Nós somos eternamente salvos. E é para sempre. Aleluia! Aleluia! Eu quero que você veja agora o versículo 14, Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Queridos, eu não sei se você consegue enxergar, se você consegue ver a capacidade do que acontece pela fé, por causa do sangue na vida de uma pessoa, até na nossa própria consciência, porque não só o sangue de Jesus redime, limpa, livra, como opera também em nível de consciência. Nós passamos a ter uma consciência purificada. Não tem por onde, amados. Nós nos servimos para as obras mortas. Infelizmente, presta atenção aí que isso é importante. Grande parte do que se faz na igreja de Jesus são obras mortas. Eu vou falar, muitos pastores vão querer me matar, mas tudo bem. Um jejum é uma obra morta. Você aí que passa a sua vida inteira jejuando, é uma obra morta. Quando se jejua, pensa-se o seguinte: eu vou passar fome para ter poder para lutar com o diabo. Queridos, tudo isso é um engano. O único que teve poder para derrotar o valente foi um que era mais valente do que ele, Jesus. Você vê isso em Hebreus capítulo 2, versículos 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Queridos, o diabo foi destruído. Katargeu, no original grego, destruído, que significa impedido de ter acesso aos crentes. Ele é impedido de ter acesso aos crentes. São os crentes que dão acesso a ele. Então, amados, apóstolo, porque a maioria do povo de Deus vive falando no diabo. Por quê? A Miriam vai te responder. A Miriam vai te responder. Porque não conhecem Jesus da maneira que tem que ser conhecido. Um dia minha filha Rebeca falou para mim: mãe, o Espírito Santo mandou eu fazer um estudo sobre Jesus e mostrar a verdadeira face de Jesus. Mostrar, mãe, para quem já conhece Jesus, que precisa conhecer Jesus. Eu falei: filha, só que ela ainda não fez esse estudo. Só que ela ainda não fez esse estudo. Meu retorno caiu. Peraí. De vez em quando, meu retorno cai, porque a palavra é forte. A palavra é forte e às vezes as pessoas não gostam de ouvir a palavra forte que Deus está dando, que o Espírito Santo está dando, mas tudo bem. Por não conhecerem o valor, o poder do sangue, falam do diabo como se ele fosse grande. Olha, eu tenho uns 2 ou 3 que falam assim pra mim: você fala muito do diabo, você fala no diabo, você fala que você não tem medo do diabo, o diabo vai destruir você. O diabo não pode fazer nada contra mim. Nada. Eu falei que iam me derrubar. Ai, glória a Deus, aleluia! É sinal de que a palavra está incomodando. Eita, glória, Senhor! Eita, glória, Senhor! Eita, glória, Senhor! Como é difícil, meu Pai, levar o verdadeiro evangelho. E eu tô com internet boa aqui, gente. A internet tá toda funcionando. Mas eu não vou calar minha voz, sabe por quê? Porque na realidade, a voz do Senhor mandou trazer para você aqui. Sabe, eu quero que você entenda que a Bíblia diz que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, soberano, Deus único sobre todos. Quando nós começamos a compreender isso, até a nossa consciência fica purificada. A palavra diz que para o puro, até o impuro ele vê puro. Mas aquele que não tem a consciência purificada pelo sangue só vê erro nos outros, ainda que puros. Ainda que puros. Ainda que puros. Foi provado agora. Oh, Deus. Irmão, o sangue ainda fez mais. Vê o que diz Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Se alguma acusação vem, ele é o nosso defensor. Se alguma mácula chega à nossa vida, Jesus diz: eu compareço por ele, eu dei a vida por ele. A provisão de Jesus é para o passado, o presente e o futuro. No entanto, a maioria dos crentes tem muito mais noção de pecado do que de vida com Deus. Assim ensina a tradição evangélica. Muitos anos eu também aprendi a tradição evangélica. Quanto mais medo o povo tiver, mais seguro está com Deus. Gente, isto é introdução do diabo. É ensinar que o povo tem que ter medo de Deus. Não, o povo não tem
que temer a Deus. O povo tem que seguir o que Deus ensinou. O povo não tem medo, não tem que ter medo do diabo. Para Deus nós temos que ter temor. Do diabo nós temos que dar uma banana para ele. Tá? Nós temos que dar uma banana para ele. E é exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós fomos chamados para a liberdade. Para a liberdade. Se nós fomos chamados para a liberdade, amados, se nós fomos chamados para a liberdade, tá? Se nós fomos chamados para a liberdade, eu quero que você entenda que nós não devemos nos submeter de novo ao jugo da escravidão. A lei escraviza, a graça liberta. Amado, nós temos que usufruir do poder do sangue, das virtudes do sangue. Daí você me pergunta, Miriam, poderia me explicar quando passei a viver sob a proteção do sangue de Jesus? Posso sim, queridos. Em primeiro lugar, quem faz acontecer essa proteção é o Espírito Santo. Isso acontece quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Vê isso em Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25. Não dá para eu ler agora. Não vou ter tempo aqui. Quando o sangue de Jesus vem sobre a nossa vida, Deus, quando nos olha, nos vê justificados. Nós somos justos perante Deus. Mas Miriam, se é assim tão simples, da próxima vez eu vou pular o carnaval. Ô irmão, se é isso que tu pensas, não houve mudança na tua vida não. Ah, Miriam, mas então eu vou sair aí fumando um baseado. Muitas pessoas vão para a igreja querendo saber onde estão os limites, as fronteiras do erro. Não faça isso, amados. O sangue de Jesus não foi feito para isso. Não procure a fronteira, porque se daqui para lá já é erro, tu vives sempre nos limites. Você tem que andar segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que temos que honrar os nossos corpos. Nós não somos feitos para a impureza. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27. Por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Queridos, o que significa indigno para você? Paulo diz, ou mesmo ali, no que Paulo queria dizer, desde o início que somos santos, irrepreensíveis, predestinados, eleitos, escolhidos, mas agora fala em indigno? Ei, que é isso, amados? Presta atenção aqui, você é um menino inteligente, você é uma menina inteligente. Pode um crente ser indigno diante de Deus? Eu tenho que te perguntar isso. Não. Um crente não é indigno diante de Deus, sabe por quê? Nós somos justificados. E qual é a indignidade? A indignidade é participar da ceia sem conhecimento. É beber do cálice e comer do pão sem entender o corpo e o sangue de Cristo. O que muitos pastores estão fazendo aí, e muitos pastores querem calar minha boca, mas não vão conseguir calar minha boca, sabe por quê? Porque eu tenho um evangelho vivo dentro de mim. Eu tenho um Deus vivo, um Deus que está vivo, um Deus que não está morto. O cristão, por mais errado que pudesse estar, nunca seria indigno diante de Deus, gente. A obra já foi feita, está consumada na nossa vida. A indignidade é não creres no poder do sangue, no poder das chagas de Cristo. É não te sentires santificado aos olhos de Deus. Se não te sentes purificado e participas da ceia, tu participas indignamente. Aliás, amados, eu tenho visto muito cristão, muitos, que na hora da ceia não participa dos elementos porque se sente tão pecador que se acha indigno de fazê-lo. Oh, queridos, só a graça de Deus tira esse rótulo. Eu quero que você compreenda comigo o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 31.
Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sabe, querido, se eu não souber disso, meus irmãos, sabe o que acontece? Eu vou me achar indigna, eu vou me achar uma pecadora, eu vou me achar um gafanhoto, uma miserável, eu vou me achar o pó da terra, eu vou ficar clamando, misericórdia, Deus, misericórdia. E sabe o que Deus vai me responder ou responder para você? Mas o que foi que eu tive por ti na cruz do Calvário? Não foi misericórdia? Tu estás me pedindo uma coisa que eu já te dei. Ó Deus, faz-me justo. E Deus vai te responder, eu já te tornei justo. Irmão, você tem que se gloriar na obra que o Senhor fez por ti. Ele já te fez justo, sábio, santo e redimido. Graças a Deus que o Senhor levantou, sabe, na minha vida, um programa onde eu posso falar do poder do sangue de Jesus Cristo de uma forma clara, de uma forma descortinando os teus olhos, rasgando a neblina que está na tua mente. Um povo que crê na palavra da graça de Deus. Amados, se nós alicerçarmos a nossa vida em verdades eternas, não tem Satanás, não tem diabo, não tem demônio que anda ao nosso derredor para entrar ao redor onde os anjos estão nos protegendo. Mas infelizmente, há muitos cristãos, porque não foram ensinados, que não acreditam na vitória final do sangue de Cristo. Acham difícil que o Senhor os considere justos. Muitos perguntam assim, né? Muitos vêm até me perguntar para mim, mas Deus me considera justo, logo eu? Imagina, eu sou pecador. Vejamos o que diz Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Queridos, talvez você esteja se perguntando aí, Miriam, qual é a evidência da fé no poder do sangue? Ai, amados, eu vou ter que te responder que é o repouso, é o descanso. Quando crês de todo o teu coração, tu tens a consciência purificada, tu tens descanso, tu tens paz com Deus. E quando tu tens paz com Deus, você não precisa ir ao analista, você não precisa ir ao psicoterapeuta, ao psiquiatra, você não precisa tomar remédios, você não precisa tomar calmante, tranquilizantes, você não precisa tomar chá, você não precisa fazer nada. Jesus é a garantia da tua paz com Deus. Ele já te justificou. Ele te trouxe a sua maravilhosa graça. Sabe, queridos, a gente tem 20 minutos e eu espero terminar, porque é muito importante. Embora eu fui derrubada pela Rádio Impacto Gospel FM, e eu estou aqui somente com a Rádio Boas Novas. Mesmo que passar, a Rádio Boas Novas não vai me derrubar. Porque eu preciso ainda falar para você porque o sangue é aspergido na alma através da pregação. Qual a evidência desse acontecimento? Amados, quando você ouve a pregação te inflama, te toca, e você gosta e recebe o que você ouve. Isso já é a ação do Espírito Santo, com o sangue de Jesus na tua vida. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7,
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amados, quando você clama pelo sangue de Jesus, pela autoridade que está no sangue, e mesmo estando debaixo de um ataque, tens consciência dessa autoridade. Aí está a prova, queridos, que tu está debaixo do sangue de Jesus. Amados, quando você não crê nisso, você invalida o sangue de Jesus. Porque há pessoas que, quando debaixo de um ataque, em vez de clamarem pelo nome, pelo sangue de Jesus, não o fazem porque não conhecem o poder do sangue. Então nada acontece. Nada acontece. Você pode pedir a cura de um câncer. Se você não souber o poder do sangue de Jesus, você não vai ter. Você não vai ter. Miriam, mas quantos pastores morreram de câncer? Eu não quero entrar nesse mérito não, amados. Porque a fé é pessoal, a fé é intransferível. Você crê, é um livre-arbítrio seu e uma maneira que você crê. Cada um crê de uma forma. Nós temos 5 dedos na mão. Cada dedo, ele tem um comprimento. Nós temos pessoas gordas, pessoas magras. Cada um crê de uma forma. Eu prefiro ficar com o evangelho vivo. Eu prefiro crer no sangue, no poder do sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue, salvos pelo sangue. E nós somos mais que vencedores pelo sangue. Nós somos vitoriosos. Nós não fazemos parte da igreja para nos defendermos num tribunal, para sermos julgados. A igreja não é um tribunal. O nosso pecado foi pago. As contas foram pagas. E todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Não mais por causa dos pecados, mas para recebermos ou não galardão pelo que tivermos feito de bem ou de mal por meio do nosso corpo. Amados, não tem como fugir dessa palavra. Não tem. Não tenha medo de tribunal. A Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. Ou você crê nisso ou você não crê. Se eu morrer hoje, eu morro com Cristo. Se eu morrer hoje, eu morro sabendo que o sangue de Jesus me lavou, me remiu. Nós não entraremos em juízo da maneira como o povo pensa. O juízo já foi feito lá na cruz. Jesus comprou com o seu sangue a nossa vitória. O seu sangue prevaleceu. Amado, se você estiver seguro do poder da purificação, da justificação do sangue, a tua consciência nunca mais se condenará, não. Não é para você fazer um monte de pecado, não. Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. É para quando você vê um crente cheio de condenação e culpa, ele pode ainda estar convencido, mas ainda não está convertido. Vê o que diz em Hebreus capítulo 10, versículos 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amado, depois de purificados da má consciência pelo sangue de Cristo, agora nós temos uma consciência serena e em paz. Mas Miriam, quais são exatamente os benefícios que fluem do sangue de Cristo para os que tiveram o coração aspergido pelo seu precioso sangue? Meus queridos, eu quero dizer que são vários, mas eu vou passar aqui bem rapidamente. O sangue de Jesus redime de todo pecado, Efésios 1:7. Quais são esses pecados? O que cometi antes de ter Jesus, os que cometi depois e os que cometerei. Na carne todos pecam. Se você não pensar dessa forma, você nunca vai entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque você vai se sentir indigno para todos sempre. O sangue comprou toda a igreja. Atos capítulo 20, versículos 28.
A igreja de Jesus, que é constituída por todos os eleitos e predestinados de Deus, foi comprada, amados, resgatada pelo seu próprio sangue. A ideia dessa compra, desse resgate, vem dos mercados romanos, onde o escravo era colocado à venda e alguém vinha lá, pagava o seu preço, levava para casa. Jesus nos comprou da escravidão. Jesus pagou o preço com o seu sangue e nos trouxe para o seu reino. Queridos, você está passando aí por algo, por um pecado que você acha que é indigno de estar diante de Deus? Olha o quanto que Deus tem de amor para você. Deus está batendo nessa tecla há semanas, Outro benefício, amados, o sangue traz benefício porque destrói todas as barreiras. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14. E aqui, amados, a palavra se refere a judeus e gentios. Mas eu quero dizer que quando uma pessoa vem para a igreja trazida por Deus, aspergido o sangue pela fé, as barreiras caem. A igreja não separa branco e negro, rico e pobre, patrão e empregado. Deus nos fez todos irmãos. Deus nos fez todos iguais. Nós somos um em Cristo Jesus. Mais um benefício, amados: o sangue santifica e purifica. Vê o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículos 2. Jesus nos santificou, nós somos santos, irmãos. Somos santos, nós somos uma imagem de barro, nós somos santos. Mais um benefício, você quer? O sangue de Jesus venceu Satanás e o afugentou da nossa vida. Apocalipse capítulo 12, versículos 11. Esse eu vou fazer questão de ler para você. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra dos testemunhos que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Gente, qual é a palavra do testemunho que nós cristãos temos que dizer? Senhor, eu acredito no poder vencedor do seu sangue. Eu acredito e proclamo a vitória do sangue, sejam quais forem as circunstâncias. Amados, tem tanto benefício, mas eu vou falar mais um. Através do sangue nós temos acesso ao Santo dos Santos. Hebreus capítulo 10, versículos 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós não somos consumidos. Os sacerdotes entravam no Santo dos Santos. O que acontecia com eles? Se eles estavam em pecados, eles eram mortos. Onde nós estamos hoje espiritualmente falando? Nós estamos no Santo do Santo. Quando você ora para Deus, você está onde? Miriam, e quando as pessoas dizem, Senhor, eu entro na sua presença, eu vou dizer para você, você está errada. Você não sabe orar. Nós não entramos e saímos da presença de Deus, conforme era no Antigo Testamento, que o Espírito vinha, visitava e saía. Não, meus irmãos, Ele agora mora em nós, Ele mora em mim, Ele mora em você. E nós tivemos acesso pelo sangue. Estamos sempre na presença de Deus. Por isso que quando eu começo uma oração, eu falo, Senhor, nós estamos no Santo do Santo, de onde nós nunca saímos. Eu nunca saí do Santo do Santo. E o que o Deus espera dos seus eleitos? Uma vez que nós cremos, amados, que nós fomos aspergidos com o sangue, primeiro que viva na paz e nunca duvide dele. É uma blasfêmia alguém trazer de volta o pecado que já foi coberto pelo sangue de Cristo. É ultrajar o Espírito da graça, é profanar o sangue da aliança. Em segundo lugar, Ele quer que você o louve com o coração agradecido. Diz em Romanos capítulo 5, versículos 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amados, nós já recebemos a reconciliação. Em função disso, nós devemos sempre nos gloriar diante de Deus.
Salmos 32:11 diz assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Queridos, louva a Deus com um coração sincero, como Davi fazia, com palmas, com dança, com alegria. É isso que Deus espera daqueles que foram lavados no sangue de Cristo. Diz o Salmo 89, versículos 15: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Aquele que conhece a revelação da graça do Senhor é feliz. Glória a Deus. E pastor nenhum tem que temer o evangelho que eu trago aqui. Eu trago um evangelho puro, eu trago um evangelho baseado na palavra de Deus. Está escrito. Eu não falo além daquilo que está escrito, gente. Não fica debaixo do cabresto de pastores, não, amados. O único pastor nosso é Jesus Cristo. O que o seu pastor pode fazer por você, você pode fazer pelo poder do sangue de Jesus. E para terminar, vê o que está escrito em Isaías, capítulo 61, versículos 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Queridos, a igreja, nós somos lugar de alegria, de felicidade, de aprendizado. É onde nós aprendemos a viver, a ser feliz, a ser cristão. Oh, queridos, oh, meus amados, proclama a vitória do sangue. Jesus venceu por você. Louva-o, glorifica-o, descansa nele. Descansa nele. As portas, queridos, são diversas, mas eu posso te dizer que a entrada é estreita, sim. Quando você se deixa levar pelas facilidades de qualquer evangelho, por cabestro de homens, você está tirando a soberania de Deus. Você está tirando Jesus do altar e se pondo aquele ídolo seu. Você está idolatrando a pessoa e não Jesus. Deus te ama, amado. E Deus não quer ver você pecando este pecado de idolatria. Como você pode reconhecer tudo isso que eu falei? Eu posso dizer para você, tendo fé, e a fé tem que vir genuína, a fé tem que vir de um amor eterno a Deus. E só tem uma maneira de você ter fé, é ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. O Romanos capítulo 10, versículos 17. Eu não posso terminar o Café com Fé sem trazer para você, porque é a intimidade com o Senhor que produz dentro de você o DNA de Deus, que produz o poder do sangue de Jesus. Se alimente da palavra de Deus dia e noite, mas aceite o poder desse sangue. Aceite, amados, aceite. Qualquer hora eu faço um complemento desse estudo, me cobrem. E eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, aperfeiçoe em você, querido. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.